Fala Zezé, bom dia cara, bem-vindo ao canal AFD, meu nome é o professor William Maluf e você está prestes a começar a aula de transmissão de potência. Eu costumo dividir esse assunto em três tópicos, o primeiro deles são os principais elementos mecânicos de transmissão de potência, daí eu falo brevemente sobre rendimento de sistemas mecânicos de transmissão, daí a gente discute os sistemas de transmissão de potência que são em série, em paralelo e aqueles que são combinados, e posteriormente a gente vai fazer alguns exercícios. Então vamos começar a introdução desse tópico. Ao tratar o sistema de transmissão de potência, eu gosto de fazer uma análise em três perspectivas diferentes. Primeiro, tratar os tipos de sistema, depois falar sobre a conversão de energia e aí falar sobre a transmissão de potência. Em termos de tipos de energia, a gente pode ter energia nuclear, energia química, mecânica, térmica, energia fluida, energia eletromagnética. E como eu gosto muito de falar, absolutamente sempre em todas as aulas, a gente não pode falar sobre criação ou sobre perda de energia, porque Lavoisier nos disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por isso que a gente tem que conversar sobre a parte de conversão. E esses aqui são os sistemas mais comuns que fazem a conversão entre esses quatro principais tipos de energia: energia mecânica, energia térmica, energia fluida e energia elétrica. Então, se você estiver interessado, pausa e dá uma olhada na transparência com mais detalhes, por favor. Na engenharia existem diversos exemplos de conversão de energia. Por exemplo, eu posso fazer conversão de calor em energia elétrica, eu posso fazer conversão de energia de calor em energia mecânica, de trabalho mecânico em energia elétrica, transformar energia química em calor e luz e assim por diante. Então eu vou apresentar para vocês rapidamente alguns exemplos, são muitos. Caso você tenha interesse, por favor, dá um pause na tela porque fica mais fácil você acompanhar. Quando a gente fala sobre sistemas de transmissão de potência, eu gosto muito de usar esse exemplo que está aqui na tela, que é uma turbina de vento. Esse exemplo em particular me é muito caro porque ele foi modelado, essa turbina de vento que vocês estão vendo, foi modelada pelo meu grupo de iniciação científica. Então, as alunas e os alunos que fazem parte do grupo modelaram eixo, redutor, gerador, as pás, enfim, todos os componentes, estudaram toda a parte de transmissão de potência para criar um modelo que vai ser utilizado no canal futuramente. Então, esse exemplo é muito ilustrativo porque a gente tem, por exemplo, as pás captando a energia eólica e a energia ela é transmitida através do eixo principal, ela também é transmitida através do redutor e aí vai para um elemento que está chamado de gerador. O nome dele é gerador mesmo, mas em função dessa minha paranoia que eu tenho com a questão de criar energia ou energia sumir, eu digo que isso não existe nunca. Na verdade não fui eu quem disse, foi Lavoisier quem disse isso claramente. Mas todas as vezes que tem o nome gerador ou quando a gente tem que falar sobre perda de energia, eu uso aspas para dizer e reforçar essa situação de que não existe perda, existe criação, existe transformação de energia. Normalmente, os sistemas de transmissão de potência têm uma fonte de entrada, e essa fonte de entrada ela pode ser um motor elétrico ou um motor de combustão interna. Essa fonte de entrada normalmente fornece energia através de um torque de acionamento rotativo ao eixo de entrada da máquina, e daí esse eixo de entrada da máquina ele está conectado, acoplado com o restante da máquina através de, por exemplo, um acoplamento flexível, um acoplamento rígido. Aqui eu mostro para vocês um exemplo no qual a fonte de entrada é um motor de combustão interna. É muito importante entender que nesse caso do motor de combustão interna tem uma transformação de energia química que está armazenada no combustível para a energia rotativa do eixo do motor. A gente sabe que o motor de combustão interna e todo o seu sistema de transmissão tem um rendimento muito baixo. Existem, abre aspas, muitas perdas de potência ao longo do caminho. E se a gente comparar a quantidade de energia armazenada no combustível com a quantidade de energia útil que chega até os pneus, a gente vai perceber que tem uma diferença enorme. Eu quero mostrar um exemplo de transmissão de potência em sistemas mecânicos. E eu vou usar esse exemplo que está no livro Juvenal, que é de uma moto de neve. O sistema de transmissão desse equipamento contém diversos elementos. Um deles é a esteira que entra em contato com a neve, que é acionada por uma corrente que transmite a potência do motor até a esteira. Essa foto que vocês estão vendo aqui é um detalhamento de um trecho do sistema de transmissão de potência com dimensões e forças reais. Tá igualzinho, tá no livro do Juvenal. Então a gente vai perceber aqui, por exemplo, as esteiras, né? A gente tem a coroa da corrente, ou seja, é um elemento que é dentado, que está conectado, nesse caso, com o eixo ranhurado. Então a transmissão de potência acontece por aqui. Nós temos os rolamentos A e B.
Obviamente aqui passa a esteira e a corrente está conectada aqui nessa coroa. Em sistemas de transmissão de potência mecânicos, normalmente a gente tem um eixo, que é um elemento cilíndrico relativamente longo, que costuma estar suportado por rolamentos. O eixo, quando em operação, ele é solicitado transversalmente e algumas vezes axialmente. As cargas operacionais do eixo, elas surgem através dos elementos que estão montados ou até mesmo conectados com o eixo. A gente tem uma série de elementos que podem ser montados em cima de um eixo. Engrenagens, polias, pinhões de correntes, volantes, embreagens, acoplamentos e às vezes até rolamentos que são montados no eixo. Esses elementos montados conectam o eixo com outros subconjuntos operacionais da máquina. E é por isso que é fundamental a gente estudar, mesmo que brevemente, os principais elementos mecânicos de transmissão de potência. Então confere a próxima aula aí.